inicia também nessa época na propaganda brasileira. Aí já vamos entrar dentro da nossa oficina de verdade, né? A gente estava engateando na parte de mídia eletrônica, que é o tema de hoje. É mais mídia eletrônica, eu vou falar. Nós estávamos engateando, nós tínhamos já um bom layout, bons anúncios, bom material gráfico, mas a televisão ainda estava engateando. A gente tinha vindo dos anos 60, até meados dos anos 60, com aquela coisa. A coisa era produzida dentro da estação de televisão. Normalmente era uma modelo ou um apresentador, ele aqui, que beleza esse produto, e blá 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 blá. Nos anos 70, a produção começou para valer, ou seja, se realizar comerciais como se fosse cinema, fazer uma coisa bem feita. Muito influenciado pelos Estados Unidos, mas também por Cannes. O Festival de Cannes foi, sem dúvida, o grande alavancador da propaganda brasileira, da mídia eletrônica. Eu fui a Cannes a primeira vez em 77. Era um festival absolutamente elitista, só tinha ali dono de agência, no máximo um vice-presidente de criação. O palé era bastante pequeno, havia acho que 300, 400 comerciais inscritos e 300 delegados no máximo, da Europa basicamente. Os americanos boicotavam o Festival de Cannes, não participavam, porque achavam aquilo um festival europeu, não tinha nada a ver. Na verdade era um festival inglês, sempre foi um festival inglês. Os donos do Festival de Cannes são ingleses. A Sauer, né, que é uma empresa inglesa, certamente já foi vendido para algum conglomerado, mas naquele momento era uma empresa, era um festival inglês, feito pelos ingleses ganhar prêmio. Participavam os italianos, os franceses, os espanhóis, mas ganharam, beliscando uma coisinha aqui, outra ali. Grosso modo eram os ingleses que faturavam. Washington foi o primeiro a ganhar um leão em Cannes. E ele ganhou com um comercial muito bacaninha para a época e tal, que era o de suco concentrado, uma coisa assim. Então era um garoto, né, tomando um suco, a câmera abria, na verdade ele estava numa escada e era uma porrada de copos um em cima do outro. Essa era a ideia. Hoje não seria nada, mas naquele momento foi uma ideia bacana que ganhou lá um leão e o leão em Cannes. Com esse primeiro leão, as agências brasileiras despertaram para o negócio do Festival de Cannes. O Washington, evidentemente, fez um puta auê. Ele era bem jovem, mas já sabia o caminho das pedras para divulgar bem o trabalho dele, fez um puta auê. E essa coisa começou a crescer. Então, as agências começaram a criar com olho em Cannes. Com isso, as ideias se tornaram melhor, as produções mais bem realizadas, e o Brasil foi crescendo no festival, assim como o festival foi crescendo. Com a entrada dos Estados Unidos para valer no festival, isso aconteceu já nos começos dos anos 80, o festival cresceu demais, tornou-se uma coisa monstruosa, que essa é a grande coisa de hoje. Hoje Cannes tem prêmio para tudo, mídia, promoção, web e o diabo. Mas naquele momento, até os anos 80, até o final dos anos 80, era basicamente cinema e televisão. No Festival de Cannes aconteceu também um fator, uma coisa muito interessante. As agências começaram a criar os chamados comerciais fantasmas, que não sei se foi o Brasil que inventou, mas se não foi inventor, foi quem inventou, foi quem melhor desempenhou, e logo em seguida a Espanha entrou nessa onda também. Foram feitos N comerciais e fazem até hoje para Cannes. Um dos que marcou mais, eu vou apresentar isso para vocês agora, é um comercial da época da Standard. O autor desse comercial, Clóvis Scalia, que era o diretor de criação da Standard, é um comercial ousado, digamos até abusado. Evidentemente ele nunca foi pro ar, ele ganhou um leão em Cannes e depois esse leão teve que ser devolvido porque ficou caracterizado que era um fantasma. O cliente, quando soube desse comercial, ficou maluco, porque isso podia dar um processo imenso. Veja aí o comercial, depois a gente fala mais um pouco.
Brilhante, não é? Pena que jamais seria aprovado pela Coca ou pela Pepsi, dariam processos milionários, então não tinha a menor chance de voar. Mas foi um belo fantasma.